E assim como está lá em Jeremias 31, dizendo sobre uma nova aliança, como seria então essa nova aliança? Porque, diferentemente como algumas pessoas creem, não é mais amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus nos deu um novo mandamento, em João 15, 12 a 14 e versículo 17. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. A gente pode ver também a referência sobre essa nova aliança em Mateus 27, 28, Marcos 14, 24, Lucas 22, 20, em 1 Coríntios 11, 25. E em 1 João 3, 16, o apóstolo João também confirma essa nova aliança, dizendo: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Em Êxodo 26, 33, falando sobre a construção do tabernáculo, Deus fala para colocar um véu que faria separação entre o lugar santo e o santo dos santos. E isso simboliza uma separação, algo que nos separa do caminho que nos leva ao Espírito Santo. A gente vai ver que na morte de Jesus esse véu foi rasgado de alto a baixo, trazendo o fim dessa separação. Isso também está em Mateus 27:5, Marcos 15:38, Lucas 23:45. E olhem só essa coisa interessante em que fala sobre o testemunho, porque Deus mandou fazer a arca da aliança, e colocar o testemunho lá dentro. Em Êxodo 25, 16, 21 a 22, diz assim: e porás na arca do testemunho o que eu te darei. Ainda não seria no futuro. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho, que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. E aí alguns podem comentar que, assim como a vara de Arão, ela floresceu e também foi ordenado colocar ela dentro da arca do testemunho, isso demonstrando que esse testemunho que ainda seria dado, esse sinal ainda aconteceria, sendo que na verdade o fim do testemunho foi Jesus e em Jesus. Em Êxodo 30, versículo 6 e 36, diz assim: porás o altar defronte do véu que está diante do altar do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. E no versículo 36 também diz essa mesma coisa: onde me avistarei contigo. Aí alguns podem argumentar que, assim como Deus se manifestou com nuvens, com fogo, ali mesmo no tabernáculo, mas o próprio Senhor veio até nós. Ele se fez carne e veio até nós. Em Salmos 68, 18 a 20, vai dizer que esse Messias, ele leva cativo o cativeiro e recebe homens por dádivas, até mesmo os rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles, e que o Senhor é a nossa salvação, o nosso Deus libertador, e nele está o escaparmos da morte, sendo que isso significa não é o escapar da morte física, mas a morte eterna. Em Hebreus 9, 6 a 10, o autor está especificando que existia, entre o primeiro e o segundo templo, existia uma coisa que acontecia em que o sacerdote oferecia sacrifício por seus pecados e pelos pecados de ignorância do povo, querendo dar a entender que o caminho que leva ao Espírito Santo ainda não havia se manifestado, porque existia essa ignorância, sendo que o Espírito de Deus, o Espírito do Messias, quando ele vem até nós, ele nos dá uma nova consciência, ele nos dá a mente de Cristo. E quando o véu foi rasgado de alto a baixo, significa que esse tempo de ignorância acabou. Em Gálatas 4, de 4 a 6, vai dizer que, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E isso aqui, na verdade, é para todos, e não somente para líderes espirituais, não somente para algumas pessoas. Em Atos 17, 24 a 28, o apóstolo Paulo também explica algo que é muito importante entendermos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se porventura tateando o possam achar, bem que ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. E olha que interessante, quando isso foi escrito, na verdade, o segundo grande templo ainda estava de pé. E aqui eles relembram que, na verdade, Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, mas é o próprio Cristo que edifica em nós o seu santuário. E no próximo vídeo a gente vai continuar falando como é esse santuário que o Messias edifica para o Deus Pai.